E se eu te dissesse que um dos nomes mais poderosos da política brasileira teria deixado os Estados Unidos às pressas, logo após uma decisão inesperada envolvendo Donald Trump? E se a partir disso, rumores sobre Interpol, perseguição internacional e bastidores obscuros começassem a circular nos corredores do poder? Respira fundo, porque essa história não é simples. E cada detalhe levanta mais perguntas do que respostas. Fica até o final, porque o que começa como um boato termina como um possível thriller político internacional. Nos últimos dias, uma narrativa começou a ganhar força nas redes. Eduardo Bolsonaro teria deixado os Estados Unidos logo após um suposto cancelamento de medidas ligadas à Lei Magnitsky por Donald Trump. Ainda assim, a pergunta que não quer calar é: por que alguém abandonaria um país tão rapidamente se não houvesse nenhum risco? Trump, conhecido por seus movimentos imprevisíveis, teria recuado de medidas internacionais sensíveis, provocando um efeito dominó. Os bastidores se agitam. Fontes imaginárias falam em reuniões fechadas, telefonemas urgentes, passagens compradas às pressas e um silêncio que diz mais do que 1000 palavras. Eduardo Bolsonaro, que até então estaria confortável no CNEUA, desaparece do radar público. Nenhuma despedida, nenhuma explicação clara, apenas ausência. E quando alguém some do nada, o mundo começa a especular. Será que foi medo? Cautela? Ou apenas estratégia? Na nossa narrativa fictícia, o nome da Interpol surge como um sussurro distante, quase como um aviso invisível. Não um mandado, não uma acusação formal, mas o medo do que poderia vir. Porque na política internacional, às vezes, não é o que está escrito que assusta. É o que pode ser escrito. Imagine viver sabendo que uma caneta em outro país pode mudar tudo. Isso não corrói apenas a imagem, corrói o psicológico. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais tensa. Porque na próxima parte, vamos entrar em um cenário ainda mais delicado. O que aconteceria se a Interpol realmente fosse acionada? Quem teria interesse nisso? E quem sairia ganhando com esse caos político? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque a parte 2 aprofunda onde poucos têm coragem de olhar. Na parte anterior, ficou uma pergunta no ar. Por que alguém sairia dos Estados Unidos em silêncio absoluto, justamente em um momento tão sensível da política internacional? E é aqui que a história começa a ganhar dimensão global. Porque, quando decisões de alto nível mudam repentinamente, ninguém que está no tabuleiro fica completamente seguro. Nos corredores do poder, existe uma regra não escrita. Quando um aliado muda de posição, todos reavaliam riscos. A possível revisão de medidas ligadas à Lei Magnitsky teria provocado exatamente isso. Governos recalculando estratégias, diplomatas evitando declarações e nomes começando a circular de forma discreta. Eduardo Bolsonaro, conhecido por sua forte atuação internacional e proximidade ideológica com figuras influentes, passa a ser observado com mais atenção. Não publicamente, mas nos bastidores. E na política global, atenção demais nunca é um bom sinal. É nesse momento que o nome Interpol começa a aparecer em conversas reservadas. Não como anúncio oficial, não como confirmação, mas como possibilidade. E a Interpol, para quem não sabe, não age de forma aleatória. Ela entra em cena quando países começam a trocar informações sensíveis. E isso, por si só, já muda completamente o jogo. A simples menção de cooperação internacional já é suficiente para gerar um efeito psicológico devastador. Passagens compradas às pressas, mudanças de rota, agendas canceladas, silêncio estratégico. Porque antes de qualquer ação concreta, vem o aviso invisível. Imagine acordar todos os dias sem saber quem está observando, quem está registrando, quem está relatando seus movimentos. Mesmo sem acusações formais, o peso emocional é real. A mente entra em modo de sobrevivência. Cada passo é calculado. Cada aparição pública vira um risco. E é nesse clima que a saída dos ICS Meira ganha outra leitura. Não como fuga declarada, mas como prevenção. Porque no xadrez político, quem espera o checkmate, geralmente perde. Enquanto isso, a internet faz o que sabe fazer melhor. Amplifica. Teorias surgem, vídeos explodem, perfis analisam mapas, datas, conexões. Uns dizem que é exagero, outros afirmam que é só o começo. E no meio desse barulho todo, o silêncio do personagem central só aumenta as suspeitas.
Na política, falar demais pode ser perigoso, mas não falar nada também é. E a pergunta que fica é direta. Se não há nada a temer, por que mudar rotas? Se está tudo sob controle, por que tanto cuidado? Na parte 3, vamos falar sobre quem ganha com essa instabilidade, quais forças se movimentam quando um nome forte fica vulnerável e por que essa história pode estar só no começo. Comenta aqui. Você acha que isso é apenas estratégia ou sinal de algo maior? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a parte 3 entra em um território ainda mais sensível. Toda crise política levanta uma pergunta fundamental. Quem ganha com o caos? Porque quando um nome forte entra em uma zona de instabilidade, raramente isso acontece por acaso. E é aqui que essa história começa a mostrar camadas mais profundas. Nos bastidores do poder internacional, não existem movimentos isolados. Cada decisão gera reação. Cada recuo abre espaço para avanço de outro lado. Quando uma figura política passa a ser vista como um possível problema diplomático, interesses começam a se alinhar, mesmo entre antigos adversários. Grupos que antes não conversavam passam a trocar informações. Analistas revisitam arquivos. Declarações antigas ganham novos significados. E, de repente, o passado volta a pesar mais do que o presente. Um dos sinais mais claros de vulnerabilidade política é o isolamento. Convites que não chegam. Apoios que esfriam. Aliados que evitam fotos. Não porque houve uma condenação, mas porque, na política, ninguém aposta em quem parece instável. Eduardo Bolsonaro, conhecido por seu trânsito internacional, passa a enfrentar um cenário mais frio. Menos declarações públicas, menos aparições estratégicas, mais silêncio. E o silêncio, nesse contexto, fala alto. Enquanto isso, duas narrativas disputam espaço. De um lado, quem diz que tudo não passa de exagero. Do outro, quem acredita que há movimentos acontecendo longe das câmeras. E no meio disso, a opinião pública se divide. Porque, em tempos digitais, a percepção muitas vezes pesa mais que a verdade absoluta. Não é preciso provar nada. Basta gerar dúvida. E dúvida é uma arma poderosa. Quando um nome começa a ser questionado fora do país, o impacto não fica restrito ao exterior. Reflexos surgem internamente. Adversários políticos se fortalecem. Aliados passam a medir palavras. Cada entrevista vira risco. Cada postagem é analisada. E qualquer passo em falso pode virar manchete. Não por acaso a cautela vira regra. A grande questão agora é: isso vai esfriar? Ou estamos apenas no começo de algo maior? Porque quando instituições internacionais entram no radar, mesmo que apenas como possibilidade, o jogo muda de nível. E poucos estão preparados para esse tipo de pressão. Na parte 4, vamos falar sobre os possíveis desdobramentos, o que pode acontecer se essa tensão continuar crescendo e por que o próximo movimento pode ser decisivo. Quero saber sua opinião. Isso é só leitura política? Ou sinal de um cenário mais grave? Chega um momento em toda crise política em que não dá mais para ficar no meio do caminho. Ou a tensão diminui, ou ela escala para um nível impossível de controlar. E tudo indica que esse ponto de ruptura pode estar mais próximo do que parece. Quando um nome político passa a ser observado internacionalmente, cada escolha vira um teste. Ficar em silêncio pode parecer prudente, mas também pode ser interpretado como recuo. Falar demais pode soar como defesa, mas também pode alimentar ainda mais suspeitas. Nesse cenário, qualquer decisão tem custo. Eduardo Bolsonaro se vê diante de um dilema clássico do poder: agir para mostrar força ou recuar para evitar exposição. E na política, errar o timing costuma ser fatal. Outro ponto crítico é a imprevisibilidade externa. Quando questões internas ultrapassam fronteiras, o controle diminui drasticamente. Já não depende apenas de aliados, nem de discursos bem ensaiados. Passa a depender de acordos entre países, interesses geopolíticos, prioridades que mudam da noite para o dia. E, nesse jogo, ninguém explica nada antes de agir. O problema não é o que está acontecendo agora, é o que pode acontecer sem aviso. A imagem de um político é construída em anos e pode ser abalada em dias. Mesmo sem anúncios oficiais, a simples associação a investigações, cooperação internacional ou possíveis medidas futuras já produz desgaste. A opinião pública começa a se perguntar:
Por que tanto cuidado? Por que tanta movimentação? Por que evitar certos lugares? E quando essas perguntas se acumulam, a confiança começa a rachar. Crises raramente atingem apenas uma pessoa. Quando um nome central entra em turbulência, aliados são pressionados, partidos recalculam estratégias, adversários ganham espaço. O cenário político muda de forma silenciosa, mas constante, e muitas vezes, quando alguém percebe que perdeu terreno, já perdeu. A grande incógnita agora é simples e assustadora. Isso vai se dissolver com o tempo? Ou estamos diante de uma escalada inevitável? Porque se novos movimentos acontecerem, o impacto pode ser muito maior do que aparenta hoje. E nem sempre há volta depois que certos caminhos são cruzados. Na parte final, vamos analisar os cenários possíveis, o que pode acontecer a partir daqui e por que esse caso pode marcar um divisor de águas político. Você acha que essa tensão termina em silêncio ou em explosão? Toda história de poder chega a um momento decisivo. Não aquele que aparece nos jornais, mas o que acontece longe das câmeras, onde escolhas silenciosas definem destinos. E é exatamente aí que essa história se encontra agora. O primeiro desfecho possível é o mais discreto. A tensão diminui. Os rumores perdem força. O assunto sai do foco. Nenhuma ação concreta. Nenhuma confirmação. Apenas o tempo cumprindo seu papel. Esse é o cenário em que tudo termina sem barulho, mas não sem marcas. Porque mesmo quando nada acontece oficialmente, a imagem nunca volta a ser a mesma. Na política, sobreviver já é uma vitória, mas sair ileso é raro. O segundo cenário é mais lento e mais desgastante. Nada explode, nada se resolve. A atenção internacional permanece. O nome continua circulando em relatórios, análises e conversas reservadas. Cada movimento passa a ser calculado. Cada viagem pensada 2 vezes. Cada declaração, pesada palavra por palavra. É o tipo de pressão que não aparece na TV, mas cobra um preço alto nos bastidores. E existe o cenário mais delicado de todos, quando a tensão deixa de ser apenas conversa e passa a gerar ações coordenadas. Nesse ponto, o controle diminui drasticamente. As decisões deixam de ser individuais e os efeitos ultrapassam fronteiras. Não se trata mais de política local. Trata-se de relações entre países, instituições e interesses maiores. E quando isso acontece, ninguém sai completamente no controle da situação. Por trás de cargos, discursos e estratégias, existem pessoas, com medo, com dúvidas, com famílias, com pressão psicológica constante. O que muitas vezes é visto como jogo de poder na prática é um campo minado emocional. Dormir sem saber o que virá amanhã. Acordar esperando não ser surpreendido. Esse é o lado que quase ninguém mostra. Independentemente do desfecho, uma coisa é certa. O mundo político nunca esquece momentos de instabilidade. Eles ficam registrados, arquivados, revisitados quando menos se espera. E muitas vezes não é o que acontece que define o futuro. É como cada um reage enquanto tudo está indefinido. Agora eu quero saber de você. Qual desses cenários parece mais provável? Silêncio? Pressão prolongada? Ou escalada? Deixe a sua opinião nos comentários. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque histórias de poder não terminam quando o vídeo acaba. Elas continuam nos bastidores.